será que um DJI Mavic Air vale a pena? Quais são as minhas impressões sobre este drone aqui depois de 6 meses de intenso uso? Fica ligado aí que eu vou falar tudo que eu amo nesse drone e tudo que eu odeio. Então galera, semana passada eu fiz um vídeo sobre o uso da Canon M50 depois de 6 meses e vocês gostaram muito. Então eu pensei em repetir a dose aqui com esse drone que eu comprei mais ou menos na mesma época que eu comprei a Canon M50. Então como eu já falei, esse aqui é o DJI Mavic Air. Ele é um drone, digamos, intermediário da linha DJI. Abaixo dele você tem o Spark, tem o Tello, você tem acima dele o Mavic 2 Pro e o Inspire, por exemplo, de outros drones. Então ele é bem intermediário, digamos. Mas, obviamente, ele não é um drone barato. Você pode clicar no link aqui e dar uma olhadinha no preço dele atual. Ele tá com um preço melhor do que quando eu comprei, mas ainda é muito caro. Um drone como esse aqui é muito caro. Mas ele já me rendeu muitos trabalhos e eu posso realmente afirmar que ele já se pagou algumas vezes, esse drone aqui. Nem tudo são flores, existem problemas com esse drone, problemas graves às vezes, e eu vou tratar sobre eles nesse vídeo. Senta aí que o vídeo vai ser longo. E o canal é de fotografia. Esse drone aqui ele é utilizado para fotografar, para filmar, para várias coisas. Então ele se encaixa aqui na temática do canal, porque esse drone aqui é muito legal para fotografar também. Quais são as expectativas que você deve ter desse drone? Primeiro de tudo, tem muita gente que compra um drone como esse aqui achando que é um brinquedo. E a melhor comparação que tem para isso é, por exemplo, o seu carro. O seu carro é um brinquedo? Você provavelmente vai dizer que não, certo? Mas ele pode ser utilizado como brinquedo. Você pode passar um dia na pista brincando com o seu carro, brincando de acelerar, brincando de ter o melhor tempo. Ele pode ser utilizado para outras funções que não o transporte. É a mesma coisa com o drone. O drone exige muita responsabilidade, assim como um carro. Isso aqui é um negócio que pode machucar pessoas, ele pode cair em cima de carros, ele pode danificar a propriedade e você vai ter que indenizar a pessoa se isso acontecer. Então, utilizar um equipamento como esse exige muita responsabilidade e você tem que estar atento à legislação. Você, por exemplo, tem que ter o seu drone registrado na Anatel, tem que estar registrado na ANAC também, e para todo voo que você for fazer, você tem que fazer a solicitação para o DCEA, que é a agência responsável pelo tráfego aéreo para o Brasil. Então, realmente é uma responsabilidade, certo? Então não compre um drone como esse aqui se você quer brincar. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho e tem que ser tratada como tal. É claro que ele é muito divertido. Se você está num local seguro, por exemplo, eu vou pro interior, eu levo ele pensando em voar para me divertir, porque realmente é muito legal. Mas o meu uso é profissional com ele. Eu não utilizo para lazer normalmente, eu utilizo para fazer filmagens, para fazer fotografia. Ele é muito fácil de voar, certo? Se eu der o controle na mão de uma pessoa que nunca utilizou o drone, ela vai conseguir fazer ele subir, vai conseguir fazer ele descer, ir para frente, para trás, certo? Todo mundo consegue fazer isso. A diferença é quando o problema surge, quando acontece alguma coisa que você não estava esperando, como um vento forte, como uma interferência, como você perder sinal, aí a pessoa tem que saber muito bem o que ela está fazendo. Então não vá pensando que isso aqui é simples de voar, porque você consegue subir, descer, ir para frente e para trás, porque exige muito treino e exige que você esteja preparado para os eventuais problemas que podem surgir. Você tem que estar preparado para tudo. Inclusive, dá uma olhada no card aqui em cima. Tem um caso que aconteceu comigo que eu quase perdi o drone. Dá uma olhada e você tem que saber como é que foi. Eu já estava preparado e mesmo assim eu quase perdi o drone. Então, facilidade de voar, num primeiro momento, parece ser muito fácil. Você consegue decolar muito fácil, você consegue pousar de forma muito fácil. Você consegue ir para frente, para trás, para cima e para baixo muito fácil. Mas voar fazendo filmagens com qualidade, filmagens suaves, e você saber o que fazer quando der o problema, isso exige muita prática, certo? Falando em prática, eu vou dar uma olhadinha aqui em quantos voos eu já fiz com ele. Você tem como ver exatamente todo o seu histórico de voos. Ó, eu tô no meu voo 115. Vamos ver se foca. Ó, voo 115. Tem as horas de voo ali também que eu já fiz. E tem a distância. Eu já andei com esse drone, já voei com ele 138 quilômetros. É bastante distância, né? E já voei 115 vezes. E tempo total de voo 15 horas e 20 minutos. Então já tenho uma certa experiência nesses 6 meses que eu tive com esse drone. Essa câmera aqui é realmente muito impressionante.
Ela grava 4K até 30 frames por segundo, 1080p, que é Full HD, em até 120 quadros por segundo. Então ela é bem capaz. Você tem um sistema log que você consegue gravar um perfil bem plano que te dá aquela sensação de imagem cinematográfica. Mas ela tem suas limitações. Mesmo utilizando em ISO 100, você consegue ver ruído nas sombras. Se você abrir um pouquinho as sombras, você já vai ter um pouco de ruído. Você não vai ter o alcance dinâmico que uma câmera top DSLR vai ter. Esse aqui tem um sensorzinho muito pequeno aqui, menos de 1 polegada de sensor. Tem suas limitações. Mas considerado o tamanho do drone, considerado o preço dele, ele oferece muito nessa câmera. Para fotografia também eu gosto muito do modo HDR, que ele faz 3 exposições, uma subexposta, uma super exposta e uma exposta normalmente. Depois você pode juntar no aplicativo seu, ou ele também já junta aqui direto no drone. Então é uma câmera bem legal, eu já fiz umas fotografias muito legais com esse drone. Gosto muito da câmera dele. Mas claro que você não pode subir muito o ISO, você vai usar no máximo ali ISO 800 para ter uma qualidade razoável. Acima disso vai ficar já bem granulado, pela minha experiência. Agora sobre o tempo de bateria. Eu comprei o combo Fly More, que acompanha 3 baterias. E se você optar por comprar esse drone, eu recomendo que você compre esse mesmo kit. Uma bateria é muito pouco. Normalmente quando eu vou fazer um trabalho com o drone, eu vou com as 3 baterias e normalmente eu uso 3 baterias. Eu utilizo tudo que dá para ter o máximo de takes, ter o máximo de ângulos e ter realmente as imagens que eu gostaria de filmar. E a bateria não é lá grandes coisas. A DJI anuncia que esse drone aguenta até 21 minutos no ar. Pela minha experiência é bem menos que isso, em torno de 12 a 13 minutos, sendo realista, filmando em 4K, você se movimentando durante o voo, subindo, descendo, sem modo esporte. No modo esporte isso aí baixa para 8, 9 minutos, que aí ele voa bem mais rápido, ele tem mais rotação nos motores, ele gasta mais bateria. Então, sendo realista, você vai ter aí 11, 12, 13 minutos de bateria. Se você forçar muito até o último porcentagem do drone, você vai conseguir 17, 18 minutos. Mas isso não é recomendável. Quando está chegando ali em 30, 25%, eu normalmente já estou pousando com ele, para não correr risco de eu estar com o drone longe, de não conseguir chegar, dele não voltar a tempo e eu perder ele, né? O drone ele se comunica através de Wi-Fi, não é o mesmo sistema que você encontra em drones como o Mavic Pro e o Mavic 2 Pro. Então é um pouco mais limitado o alcance dele, mas eu já fui até 2,2 km de distância. Você consegue ir bem longe com ele, certo? Eu já vi relatos que ele consegue ir até 4 km, eu nunca passei de 2,2 km. Mas o problema não é você estar no campo e tentar fazer um alcance máximo, o problema é quando você está na cidade, quando você tem muitos postes de luz, concreto, esse tipo de coisa dá muita interferência no drone. E teve ocasiões que eu estava a 200 metros do drone de mim, menos disso até, e eu já tinha interferência, já estava perdendo sinal. Então, se você vai fazer trabalhos, por exemplo, como eu faço para construtoras, para imobiliárias, que normalmente são em locais habitados, com bastante concreto, com bastante fio de eletricidade, o seu alcance máximo vai ser bem reduzido, não vai ser nem perto desses 4 km, vai ser talvez 500 metros, pouco mais talvez. Então, na cidade, com bastante prédio ao redor, esse alcance fica bem limitado, certo? Então, leve isso em consideração. Eu devo admitir que toda vez que eu vou voar com o drone, eu fico um pouco tenso. Porque há muitos relatos na internet de baterias que incham, que exigem que o drone pouse imediatamente, ventos muito fortes que o drone não conseguiu combater o vento. Então, existem muitos relatos de pessoas que perderam o drone, e eu tenho muito esse medo quando principalmente eu tô voando em locais habitados, obviamente, porque aí não seria apenas a perda do drone, mas ele poderia cair em cima de alguém, cair em cima de alguma propriedade que eu teria que indenizar. Então, realmente, eu recomendo que se você for voar com qualquer tipo de drone, mesmo que você já esteja um pouco confiante, treine bastante em locais com grama, sem prédios, sem casa, sem fio, sem nada que possa enroscar no seu drone, e nada que você depois, se ele cair em cima, você tenha que indenizar. Eu nunca tive nenhum tipo de acidente com o drone, nada. Nunca eu me machuquei,
nunca machuquei ninguém, nunca bati o drone, ele tá intacto. Se você olhar aqui, a primeira parte que bate do drone aqui, que é as hélices, a ponta das hélices aqui tá perfeita. Eu nunca encostei esse drone em nada, ele simplesmente não aconteceu nada com ele em 115 voos. E ele sempre agiu como ele deveria ter agido, certo? Os únicos problemas que eu tive realmente com o drone foram com o app no celular, certo? Aconteceu já de eu estar com o drone longe e eu perder completamente a imagem porque o sistema simplesmente se fechou. O programa da DJI fechou. Deu um crash ali, ele fechou. E aí depois eu percebi que se eu desativasse o 4G e a Wi-Fi, isso não acontecia. Então eu comecei a desativar para não aparecer mensagem, não aparecer chamada, nada que te distrai também. E aí evitou também de dar esses crashes, certo? No programa. Olha, ele é muito compacto, certo? Você fecha primeiro as pernas da frente, certo? Isso aqui cabe em qualquer lugar. Eu pego mais o controle e eu tenho esse kit, certo? É muito pequenininho, isso aqui é muito pequeno, não pesa nem 1 quilo, certo? E eu consigo levar, assim, comparado com o resto do equipamento fotográfico, que eu normalmente quando eu vou usar isso aqui, eu normalmente tô levando câmera também, faz absolutamente nenhuma diferença na minha mochila, porque a minha mochila é pesada, então eu levando o drone ou não levando o drone, dá basicamente o mesmo esforço. O tamanho disso aqui é incrível. Se você tem um Spark, por exemplo, isso aqui fica menor que um Spark na mochila, porque o Spark não se fecha. E ele é bem menor que o Mavic Pro também. Ele fica bem menorzinho, ele é mais levezinho, certo? Então, cara, isso aqui, se você quer levar para trilhas, para filmar em trilhas, ou se você vai fazer uma viagem internacional, quer levar um drone, cara, eu não consigo pensar em opção melhor que o Mavic Air. Simplesmente, cara, isso aqui é muito compacto, muito impressionante. Toda vez que eu vou usar, eu fico impressionado. Quanto à velocidade, você pode achar que não é muito importante saber a velocidade máxima do drone, mas é. A velocidade máxima do drone vai determinar quanto que ele vai conseguir combater o vento, né? Se você tá com um vento muito forte, ele tem que ter a potência suficiente para se manter no ar e poder voltar até você. Esse drone aqui é muito rápido, tanto em velocidade final, ele chega a mais ou menos 70 km por hora, quanto em aceleração, assim, ele acelera de 0 a 70 km por hora, deve ser em questão de 2 segundos, talvez. É muito rápido. Ele realmente tem um torque muito bom, ele tem uma potência de arranque muito boa no modo esporte. Isso também é importante para suas filmagens. Às vezes você passar rapidamente dá um efeito diferente do que você passar bem devagarzinho. Você consegue filmar com qualidade com ele no Sport Mode, então você pode botar ele a 70 km por hora, passando numa praia rasante, e você vai ter um efeito muito legal de filmagem, que você não teria se ele tivesse a 10 km por hora devagarinho, certo? Ele te dá essa flexibilidade de velocidade e ele te dá a segurança que você vai ter potência para lutar contra o vento. Eu já coloquei esse dronezinho, cara, em vento muito forte. E assim, aí eu tava bem baixinho, né, bem do meu lado, assim, vendo ele trabalhar contra o vento, ele fica angulado aí, né? O vento, por exemplo, tá vindo daqui, ele fica meio angulado assim para rebater o vento. E ele fica num ângulo assim bem íngreme para conseguir rebater o vento, mas ele fica paradinho, assim, me passou muita segurança. Então, em termos de velocidade, potência dos motores, cara, excelente, excelente. Como eu falei, é um drone intermediário. Esse drone aqui, ele tá ainda na linha da DJI, você encontra ele novo, em torno de R$5.000, o Fly More, que é esse combo aqui que eu tenho com as baterias. O meu eu comprei usado, tinha poucos ciclos, você tem como saber quantas vezes cada bateria foi carregada. No meu caso aqui tinha sido carregada 2, 3 vezes cada bateria, então ele estava praticamente novo e eu consegui por um preço melhor. Eu acho o preço dele justo, pelo que ele entrega, certo? Nos Estados Unidos você consegue comprar isso aqui muito mais barato do que a gente paga aqui. Lá tá em torno de $900 esse combo Fly More, então você tá pagando aí pelo menos uns R$1.500 a mais quase, pela taxa Brasil, digamos. Ele é bem mais barato que o Mavic 2 Pro, que custa em torno de R$10.000, e ele tá mais ou menos no mesmo preço que o Mavic Pro, primeira geração. Se eu tivesse que optar de novo hoje em dia por qual drone comprar, eu compraria de novo o Mavic Air. Eu não compraria o Spark, eu não compraria um Phantom 4, que é muito grande, não teria como. Se eu pudesse, se dinheiro não fosse problema, eu provavelmente compraria o Mavic 2 Pro. Mas ele é mais que o dobro que esse aqui. Então, por enquanto, eu não vi essa necessidade, né?
Agora, o que eu achei dele para fotografia? Eu gostei muito, mas a comparação que eu posso fazer é como se você tivesse um celular de alta qualidade lá no céu, bem estabilizado com um tripé. É basicamente isso. Você vai ter um sensorzinho pequeno como você tem no celular, você não vai ter o alcance dinâmico de uma câmera. Você vai poder fazer RAW, como os celulares bons fazem. Não vai ser aquela qualidade que você tem numa câmera DSLR ou numa mirrorless de ponta. Mas você pode fazer muita coisa legal, eu gosto muito. Inclusive a Polar Pro, que é parceira aqui do canal, me mandou esses filtros aqui incríveis, que são os NDs de fotografia de longa exposição, que são fantásticos, isso aqui é muito legal. Consegui já fazer umas composições muito legais com eles, volta e meia eu utilizo isso aqui. E a câmera então é muito legal para fotografia, eu gostei bastante. Mas claro que tem suas limitações, né? Outra questão importante, os sensores. Por que os sensores são essas câmerazinhas aqui, ó? Isso aqui são os sensores, esse aqui é o frontal. Aqui a gente tem os sensores traseiros, certo? E aqui a gente tem os sensores debaixo dele, certo? Ele só não tem sensores laterais aqui, que seria interessante ele ter, porque às vezes você tá voando de lado e ele não consegue ver o que tem aqui do lado. Então você tem que estar muito atento quando estiver voando de lado. E ele não tem sensores em cima, então se você subir e tiver um obstáculo em cima, ele vai bater porque ele não vai ver. Mas esses sensores aqui são muito bons. A minha única reclamação realmente é que eles acusam objetos fantasmas. Às vezes eu tô voando, tô lá a 50 metros de altitude, não tem nada na frente e ele me dá o sinal visual no celular que tem um obstáculo na frente. E o meu coração tranca naquele momento, eu perco ali uma hora de vida cada vez que ele faz isso, porque eu sei que não tem nada lá, mas ele me avisa que tem. Então às vezes ele percebe coisas que não existem, e isso é muito chato. Às vezes pode arruinar a sua filmagem, porque vai ser um momento que você vai trancar, você vai parar de movimentar ali para frente ou para trás do que você estiver fazendo, porque ele te avisou, então você para ter certeza que não tem nada. Tem esse porém, mas testando ele com paredes, com galhos, ele identifica muito bem, ele tem uma margem de segurança muito boa, ele não te deixa você se aproximar muito. Às vezes, inclusive, eu tenho que desligar os sensores para poder fazer o take que eu quero fazer. Se eu tenho que passar muito perto de uma parede, muito perto de uma passagem estreita, às vezes eu tenho que desligar. E eu desligo colocando no Sport Mode, que aí no Sport Mode ele desabilita os sensores. Mas nunca, assim, aconteceu de, ele devia ter parado ali e não parou. Os sensores sempre pegaram os obstáculos, certo? A única ressalva é você voar de lado. É o meu maior medo, porque é um dos modos mais interessantes de você fazer um take com o assunto que você está filmando no centro, digamos, da circunferência, e você gira ao redor dele, e nesse momento o drone não vai ter o sensor para te avisar que tem alguma coisa ali. Então, eu ressalto. Tome cuidado quando você fizer voos laterais. Tem muito vídeo na internet de pessoa que está fazendo voo lateral e bate num prédio. Agora sobre o barulho. Cara, ele é muito barulhento. Isso aí é muito irritante. Essas hélicezinhas, vocês não têm noção de quanto barulho que faz. Hoje mesmo eu fui voar com ele, fui fazer um trabalho com ele no centro da cidade. E eu assustei uma pessoa, eu falei desculpa pra ela, pedi desculpa pra ela, porque ela achou que era um enxame de abelha. Realmente soa como se fosse um enxame de abelha muito próximo de você. Então, você atrai a atenção das pessoas, certo? Se você quer estar num ambiente silencioso, você vai fazer uma cerimônia de casamento, isso aqui é complicado, vou te dizer que é complicado. Eu nunca precisei usar ele nessas circunstâncias, mas eu imagino que você tem que tomar uma certa distância do local, porque ele é muito barulhento. Eu já fiz testes, eu consigo escutar ele se ele estiver em cima de mim a 100 metros. Ele tá a 100 metros e eu ainda consigo escutar. Dependendo da direção do vento, dá para escutar, certo? Mesmo a 100 metros, bem de leve. Claro que se ele tiver 10 metros de você, você vai escutar bem alto aí. Então, tem esse porém do barulho, que é bem irritante. Se você quer algo mais silencioso, com certeza o Mavic Pro Platinum seria o recomendável. Ele tem um tipo de hélice que faz menos barulho e tem um barulho um pouco mais grave, não é tão azucrinante, assim, muito agudo, que nem é isso aqui, que parece realmente um enxame de abelha. Então o barulho realmente
deixa bastante a desejar. Se você tá perto de área natural, por exemplo, com passarinhos, os passarinhos sempre se juntam para tentar atacar ele, sempre. Porque ele avisa que ele tá ali, ele é muito barulhento. Já teve vezes que eu tive que fugir de um grupo de passarinhos. Realmente eu tive que botar no Sport Mode e tentar fugir. Eles tentaram acompanhar, não conseguem acompanhar o Mavic a 70 km por hora, mas eles tentaram acompanhar por um bom tempo. Porque eles atacam, e tem relatos de passarinhos que atacam e derrubam o drone. Então talvez se ele fosse um pouquinho mais silencioso, não chamaria tanta atenção assim das aves que estão ao redor. Então minha nota pro barulho de motor é bem baixa mesmo. Cara, agora os modos inteligentes de voo. Isso é fenomenal. Os modos inteligentes de voo são muito bons para quem está começando e já tem trabalhos de fotografia e de filmagem para fazer. Esse take que eu falei para vocês, por exemplo, que eu coloco o assunto no meio da circunferência e vou girando com o drone ao redor, certo? Vou fazendo um círculo ao redor. Tem um modo automático de você fazer isso. Você seleciona no seu celular o assunto que você quer filmar e ele começa a fazer a circunferência a partir da distância que você determinou. Esse é um dos modos. Ele tem um modo asteroide, que ele faz tipo uma mini terra, que nem se fosse um asteroide, assim, realmente. Vários tipos. São vários tipos de modos inteligentes, realmente. Eu já testei todos. Tem vários bem interessantes, bem úteis. Eu, hoje em dia, utilizo eles muito pouco. Porque essa parte de fazer circular eu já consigo fazer com os comandos. É um combinado de comandos aqui que você tem que fazer com um dos dois lemes aqui, né, do controle. Mas já é razoavelmente fácil de fazer. Mas no começo é um negócio um pouco mais difícil, certo? Então é interessante. E o modo asteroide é um negócio único que você faz só pelo modo inteligente. Não tem como você fazer, você comandando o drone, certo? Então os modos inteligentes são muito legais. E é um dos diferenciais desse drone comparado, por exemplo, com o Mavic Pro, que tem menos modos inteligentes. Outra coisa fenomenal que eu já utilizei desse drone, que me deixa muito impressionado todas as vezes que eu uso, é o tracking dele. O que é o tracking? O tracking, você pode deixar o seu controle com uma pessoa e ele vai te seguir. Ele pode seguir um carro, ele pode seguir uma pessoa. Você determina o que o drone vai seguir. Isso é muito legal para mim, que faço vídeos pro YouTube. Eu já utilizei ele em outros vídeos, porque eu posso dar as costas pro drone e caminhar levando meu equipamento, ir para um lado para o outro, e ele vai me seguir sem eu ter que dar os comandos para ele. É claro que eu recomendo que você utilize esse modo somente em áreas abertas, que não tem obstáculos, mas ele reconhece os obstáculos e ele desvia dos obstáculos para te seguir. Isso eu ainda não tive coragem de fazer, mas eu sei que ele faz, certo? Ele tem esse desvio automático de obstáculos para continuar te seguindo. Então é fenomenal, realmente é fenomenal esse modo. Tem uma forma também de você controlar o drone somente por gestos, certo? Você não precisa do controle, aí você consegue levantar ele do chão e pousar e voar com ele, tudo com um gesto, certo? E eu testei isso e eu achei um pouco inseguro, digamos. Você pode levantar com ele, você faz um movimento assim com a sua mão, ele levanta, você faz assim, ele desce, certo? Você faz assim, ele bate uma foto. Tem outra coisa que você faz para ele fazer um vídeo. Você pode mandar ele longe, você pode mandar ele vir mais perto e você pode mandar ele pousar, certo? São esses basicamente os comandos que você consegue fazer, mas pela minha experiência depende muito da qualidade da luz que você tá, se você não tá em sombra. E eu não gosto de ter o drone assim solto no ar sem eu ter total controle dele. Com o controle remoto eu tenho total controle dele, eu posso mudar o que ele está fazendo num instante. Por exemplo, eu tenho os modos inteligentes de voo. Se eu vejo que o modo inteligente de voo vai dar numa árvore, eu só venho aqui, pá, aperto esse botão aqui, ele para no ar imediatamente. Então é uma forma de você abortar a missão, digamos. Você consegue abortar a missão a qualquer momento com o controle, certo? Nesse modo, com as mãos, eu não tenho como abortar a missão. Então, às vezes, ele tá se distanciando, eu não quero que ele se distancie, eu tento fazer o gesto e ele não me responde. Então, realmente, eu só usei esse modo de controle por gestos uma vez, só para testar, e eu não vou fazer mais. Eu não gostei. Não me passou segurança, essa parte, certo? Então, nota absolutamente 0. É legal para você mostrar para seus amigos, mas não passa muita segurança, certo? Bom, quais são as minhas conclusões sobre esse drone? É, em geral, muito boa. Eu
Fiquei muito impressionado com a qualidade da imagem, é excelente. A bateria não é tão impressionante, essa parte não me impressionou muito. O alcance também não é incrível. Às vezes você tem cortes de transmissão, você tem perda do sinal a poucas distâncias, então podia ser um pouco melhor. Os sensores são excelentes, a construção dele é excelente, a confiabilidade é excelente, nunca me deixou na mão. Os motores sempre funcionam como devem. Em geral, é um ótimo drone. É sem dúvida um drone que eu recomendaria e é um drone que eu voltaria a comprar. Se eu tivesse que optar para comprar um drone hoje em dia, nessa faixa de R$5.000, eu novamente compraria o Mavic Air. Não teria outra opção melhor que surgiu nesses 6 meses. Continuaria sendo o Mavic Air. Eu penso no futuro talvez comprar um Mavic 2 Pro, sem dúvida, até pela capacidade de alcance, de bateria, pela câmera da Hasselblad. Então tem várias vantagens. A única desvantagem do 2 é o tamanho um pouquinho maior, digamos, e o preço realmente, o preço muito salgado. Mas é isso, se você ficou interessado, acesse o link aqui embaixo, dá uma olhadinha no drone, de repente você pensa em adquirir um desses. Eu não me arrependo em momento algum. Como eu já disse, já fiz vários trabalhos com ele, não só para o YouTube aqui, mas para empresas. E são trabalhos que se eu não tivesse o drone, eu simplesmente não teria feito o trabalho. Então é fenomenal você ter um desses na sua bolsa, ter essa ferramenta. Eu considero ela uma ferramenta que também é muito divertida. Espero que vocês tenham gostado desse review. E o que vocês querem ouvir aí mais? Que eu faça um review de equipamentos que eu já tenho há mais tempo? O que interessa? A D5 eu ainda não posso falar porque eu tenho ela há talvez 2, 3 meses, não sei bem. Então tem que esperar mais um pouquinho. O que vocês querem ver eu avaliar no próximo vídeo aí? Deixa aí nos comentários. Comentário mais curtido eu vou fazer, beleza? Era isso aí, pessoal. Até a próxima, valeu!